Próximo assunto, Jim Carrey. O verdadeiro Jim Carrey, depois de nova aparição. Olha isso, irmão. Que porra é essa, Jim Carrey? Como que alguém olha pra isso aqui e acha que é o Jim Carrey, irmão? Com essa aparência totalmente diferente, é só nisso que se fala que Jim Carrey possivelmente foi clonado. Gente, ele teve ontem no César Awards pra receber uma premiação, e o que tá deixando todo mundo incomodado é que ele tá totalmente diferente. Muito estranho, porque há pouco tempo ele tava assim e agora ele aparece praticamente... Já falo de antemão que pra mim isso aqui não é clone. Não foi clonado. Se ele fosse clonado, não teriam mudanças tão drásticas na aparência fisionômica dele. Mas vamos lá. Sem expressão facial. Olha os olhos. Até a cor dos olhos está diferente. Alguém explica isso. Se fizeram mesmo uma nova versão dele, esqueceram esse detalhe. E se tudo isso foi só um procedimento estético que ele fez, foi realmente uma mudança muito radical. É claro, claro que foi. Agora, fazendo ligações com todas as falas polêmicas que ele já fez sobre a elite, personagens, manipulações, ou até mesmo sobre ele não ser real, se vocês voltarem 2 vídeos aqui no meu perfil, vai ter ele falando sobre isso. E por todos esses motivos, estão dizendo que ele foi substituído. Então esse Jim Carrey aqui não é real. E já que conclusão, cada um tem a sua, o que você acha que aconteceu aqui? Vou mandar o papo aqui sobre o Jim Carrey. Se liga, o que eu acho que aconteceu, rapaziada? Vídeo do Ei Nerd sobre isso tá bom, vamos assistir. Eu vou reagir ao vídeo do Ei Nerd e já dou minha opinião pra vocês também. A Ivete Sangalo tirou foto com o olho esquerdo roxo. Estão associando ao pacto Black Eye Club. Ô, Razeira, vocês não lembram quando eu reagi aqui a vídeos do Thiago Lima falando sobre o tal do olho roxo? Não é só a Ivete Sangalo. O Papa já apareceu com o olho roxo. Atores de tudo quanto é tipo, cantores... Cara, tem uma multidão que aparece com o olho roxo. Isso aí tem a ver com seita satânica. É uma mensagem que eles estão mostrando com isso aí. É ritual, bicho. Essa galera... A Ivete Sangalo, ela já vem toda diferentona, já tem anos. Anos. Tá? Isso aí não é novidade. Essa história do olho roxo já é antiga, irmão. É o tal do Black Eye Club. Pesquisa sobre isso. É o pacto, irmão. É o pacto. Eles estão mostrando, através do olho roxo, a quem eles servem. É literalmente isso. Eles estão de mãos amarradas com o sistema. Esses artistas servem pra isso. Pô, qual que é a surpresa, irmão? Qual que é a surpresa? A Ivete Sangalo que vai pra puta que pariu também. Não faz uma música que presta. Só lixo. E ainda uma das músicas que mais viralizou dessa bosta é aquela merda lá do... Levantou Poeira. Que ela faz uma... que ela prestigia a história do Lúcifer. A minha sorte grande... foi você cair do céu. Minha paixão verdadeira. Tá chamando o demônio de paixão dela. Viver emoção, ganhar coração pra ser feliz a vida inteira, irmão. Essa música gozada na cara do gado, ela tá falando de um pacto. Isso aqui é um pacto direto com o demônio. Ela quer se entregar pro demônio, a paixão da vida dela pra ela ser feliz. Tá aqui, ó. Olha isso, ó. É lindo o teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim. Irmão! E o gado tá lá! Ai, Ivete! Levantou poeira! Você é linda, maravilhosa! Eu te amo, caralho! Eu vou pro inferno com você sentar no colo do demônio! Bando de lixo! Vocês merecem a desgraça satânica na cara! Vocês não passam de bosta! De um bando de idólatra! Vai pra puta que pariu! Vocês junto com a porra da Ivete Sangalo! Bando de artista lixo! Se eu vir o presidente desse lixo de país, esses artistas satânicos que servem os demônios vão tudo de exílio! Sumam! Eu pago primeira classe de avião pra vocês sumirem do Brasil! Vocês não merecem viver do lado do povo brasileiro, que é um povo que tá fudido, sem referência, sem trabalho, sem educação, sem segurança, sem porra nenhuma!
Só tem artista satânico vendido! Bando de verme! Vocês não passam de lixo! E toda a multidão que segue vocês, de olhos fechados, os gados que perderam o senso crítico, merecem se fuder! Vocês são tudo canalha! Você, filho da puta, que idolatra artista satânico, que faz música bajulando o demônio, que faz esses funk esculachando com mulher, essa merda dessa indústria satânica, você não tem o direito de opinar sobre nada! Nada! Você não passa de um estume! A sua única solução seria o papai super virar presidente, pra te dar uma educação de qualidade pra ver se ainda vira gente. Se dá tempo de fazer você criar consciência. Vambora. Olha pro rosto, pro olhar, pro jeito de andar. Agora, olha essa outra imagem, de 2 anos atrás. Mesmo Olha isso, irmão. a pessoa tem certeza que milhões de pessoas ao redor do mundo acabaram de dizer que não. Que esse homem que apareceu no tapete vermelho em Paris não é o Jim Carrey. E antes de você rir e achar que você é maluquice na internet, O Jim Carrey não é a mesma pessoa. Mas quando eu digo isso, não estou falando fisicamente. Fisicamente é o mesmo indivíduo ainda. Eu digo que ele não é a mesma pessoa no sentido de metáfora, filosófico. E vocês já vão entender por quê. Aqui teve uma mudança brutal. Brutal. Preciso te contar o que aconteceu antes, o que o Jim Carrey disse, o que ele denunciou, contra quem ele falou e o que aconteceu com ele depois disso. Já vai tomando, Nai! Aí sim, a história fica assustadora. Enéas, Peter aqui. Bom, eu vou ser direto com vocês. Esse vídeo não é sobre humor, não é sobre meme. Esse vídeo é sobre uma das teorias mais perturbadoras que está circulando agora, na internet. E ela envolve um dos atores mais famosos da história do cinema. E o mais bizarro, cara, é que essa teoria não surgiu do nada. Filme base de Show de Truman. Foi de repente. Ela tem contexto, ela tem um histórico até sombrio, diria. E tem... E vocês viram que na hora do Jim Carrey receber a premiação dele, qual que era o plano de fundo? Do palco? Do Show de Truman. Eles mijam, eles cagam, eles gozam junto com enxofre na cara do gado. Quem manda na parada? Eles cagam na cara do gado, mas caga mesmo, irmão. E os retardados lá, ó, acreditando no teatro, na fraude satânica. Não entenderam do que se trata ainda, mas o Papai Super tá aqui pra explicar de novo, não é mesmo? Conexões que vão te fazer repensar muita coisa. Eu quero muito saber a sua opinião. Você viu o vídeo de Jim Carrey lá em casa? Interessa sim! Tem algo de errado ali naquele vídeo? Me conta se você viu, se não viu, eu quero saber a sua opinião. Mas vamos do começo. E presta atenção, porque cada detalhe aqui agora vai... Vamos lá, vamos do começo então. 2026, Paris, França. A 51ª edição do César, que é o maior prêmio de cinema francês. É tipo o Oscar deles, ok? O evento aconteceu no Olímpia, o Teatro Histórico. E o homenageado da noite era o Jim Carrey, recebendo o César honorário, um prêmio de reconhecimento por toda a carreira dele. Quem entregou o prêmio foi Michel Gondry, o diretor de Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças. A cerimônia foi linda, né? Foi emocionante e tal, mas nada disso importou pra internet, esquece. Porque quando o Jim Carrey apareceu no tapete vermelho, o mundo... Isso aqui tem importância. Primeiro que quem vinha acompanhando os aparecimentos do Jim Carrey sabe que uma premiação dessa... Pra quem vinha acompanhando o Jim Carrey nos últimos anos, sabe que uma premiação como essa, no mínimo, ele ia subir lá, ironizar e ridicularizar tudo. Porque ele já tava ligando o foda-se pra tudo isso daí. Jim Carrey já havia despertado. Ele vinha falando sistematicamente, fazendo ataques de modo inteligente e irônico, dentro do humor que ele sabe fazer, sobre a elite satânica que manda no mundo. Falando de tráfico de criança, de sequestro de criança, toda essa parada. Então, ele subir naquele palco, receber esse prêmio, fazendo essa pose aí, já não faz sentido. Não é característico da personalidade dele. Ele tá totalmente amansado. Valeu, Zé Curubu! Parou, cara. O cara tava lá com o cabelo longo, preto, ok? Na altura dos ombros, rosto visivelmente diferente, não tem nem o que falar. Tá inchado. Totalmente modificado, né? O olhar, sobrancelha, Olha, meu tudo. chama Tá tudo modificado, Tu né? adorou o último pix que te mandei. Pode avaliar? Agora, a 15 parte anos casado. do rosto, pouco importa. Por quê? Ele pode muito bem simplesmente ter enchido a cara de botox. Coisa que ele
Mandei um pix, não mas faria, você não escutou, mandou 5 dado reais. aí as coisas que ele vinha falando. Mas, com certeza ele pode ter feito. Mexeu pra cara, depois de passar por um processo de MK Ultra, do sistema colocar ele no seu devido lugar, o que pode ter feito? Vai fazer procedimento, vai mexer pra cara, vai aparecer todo diferente, pra quê? Pra confundir as pessoas. O sistema, rapaziada, a chave pra vocês entenderem o que tá acontecendo aqui é a seguinte. Daqui pra frente o sistema vai usar de inteligência artificial, máscaras, sósias, tudo quanto é coisa pra tentar confundir vocês. Vocês repararam que agora esse negócio de teoria da conspiração tá ganhando muita força na internet? No meio dessas teorias da conspiração, ganhando engajamento, eles estão mentindo demais. É justamente pra distanciar vocês da verdade, tá? Então aqui, eu não acredito que seja clone. Isso aqui não é clone. No máximo, pode ser um sósia. Mas eu também não acredito que seja. Pra mim, é o próprio Jim Carrey. O problema é que ele tomou uma comida de toco. Isso que aconteceu. Pode ter sido ameaçado, não sei o que aconteceu com ele. Mexeram com a mente dele. Fizeram um procedimento no rosto pra transformar ele numa pessoa diferente, visivelmente falando. Refizeram a programação do MK Ultra na mente dele e amansaram ele. E a questão dos olhos aí que o pessoal tá falando, o povo inventa demais, fala muita abobrinha. Os caras falam assim, ó, ai, mas ele tem o olho castanho e apareceu com o olho verde. Ô, rapaziada, a coisa mais comum que tem são pessoas que têm olhos castanhos claros por conta de excesso de luz. Dependendo da exposição à luz, ele dá uma clareada. Parece que o olho é verde. Mas não é, cara. Porra, mano, vocês também são burro pra caralho. Vocês acham que os caras também da elite iam meter logo um clone com olho verde? Caralho! Como que os caras vão pegar o DNA do cara e meter um olho verde, irmão? Porra! Os caras viajam. Tá? Isso aqui simplesmente parece o que é. O cara encheu a cara de procedimento, certo? Certeza. Ele já vinha vindo de uma situação não tão boa. Problemas de depressão. Você acha que um ator do nível dele, despertar pra fraude, recebeu tanto de ameaça que ele deve ter recebido, se expor na televisão falando sobre essas farsas pra agora parecer totalmente diferente, não tem algo muito maior por trás? Você acha que é muito difícil fazerem uma ameaça contra a vida dele, contra pessoas da família dele, seja lá o que for, pro cara ficar amansado? Você acha que é muito difícil pra elite reprogramar ele? Olha o que aconteceu com a Britney Spears, irmão. O que mais tem, artista que aparece falando as verdades e daqui a pouco aparece totalmente diferente, reprogramado, amansado. É o que tá acontecendo com ele, velho. Pode ter certeza. Então, pra mim, sim, é o mesmo Jim Carrey, porém, mexeram com a mente do cara. Botaram ele no seu devido lugar. Amansaram ele. Fechado pra uns aí, liso pra outros, né? Assim, tipo, esse é o papo. O olhar dele tá meio apagado, postura tá contida e o comportamento também, cara. Completamente diferente de tudo que a gente conhece do Jim Carrey. Olha, e eu falo isso porque tá visivelmente clara a farsa. Olha a diferença de personalidade dele. Ele não é assim, cara. Aquela energia absurda que ele tem, aquelas expressões faciais impossíveis. Ó, ele sempre foi característico por isso, ó. Um cara muito expressivo, humor ácido, irônico, sempre fazendo piada, estompando. Agora ele tá totalmente amansado. Totalmente mansinho, cadelinha. Fracão de carisma, nada, zero. O cara tava ali, mas ao mesmo tempo não tava. Um post no X, no antigo Twitter. Por isso que eu falei que esse não é o Jim Carrey, no sentido metafórico, filosófico. Não é ele. Viralizou com mais de milhões de visualizações. Aparentemente, esse é o Jimmy Carrey na premiação francesa de cinema. Isso é coisa de show de truco. Outro post foi ainda mais direto. Jimmy Carrey não parece, não fala e não se comporta como Jimmy Carrey. Atores interpretando atores. E um outro cravou. Com certeza absoluta, não é ele. Tinha gente comparando lá, foto lado a lado, gente analisando o formato do maxilar, gente dizendo que os olhos estavam diferentes. Gente, que a linha do nariz mudou, né? Até que a forma das orelhas não batia. E o mais assustador, não era só a aparência, era comportamento. Se fosse só a aparência, o cara pode ter feito um procedimento estético e tal, né? O Jimmy Carrey que a gente conhece, cara, é tipo, ele é uma metralhadora de energia. Tem o tempo todo tá lá, carismático, fazendo cara, fazendo bocas. O cara não consegue ficar parado, ele não é assim? Ele transforma qualquer situação num show. Sempre foi assim, desde o começo da carreira. Mas o homem que apareceu em Paris tava calmo demais. Mas tipo, Totalmente manso. muito calmo, contido demais. Quase robótico, segundo os comentários, eu concordo. Mas Peter, pode ser envelhecimento, né? Pode ser botox, pode ser peso, pode ser iluminação. Pode. Até pode. A gente vai falar disso. Mas eu só preciso te contar o que aconteceu antes dessa aparição. Porque é aí que a coisa fica sinistra. Ok, vamos voltar pra 2014. Jim Carrey vai ao programa do Jimmy Kimmel, supostamente pra divulgar o filme da Belois 2. Aparição lendária dele aqui denunciando a elite.
de fazer piada e promover o filme que ele deveria fazer, ele fez algo completamente inesperado. Ele caminha até a cadeira dele, onde ele teria que sentar ali na poltrona, e faz um gesto com as mãos, ok? Um triângulo, na frente da boca, com a língua pra fora. Aí o Jimmy Kimmel fica confuso, e o Jim Carrey dispara, como se você não soubesse o que é isso. O Jimmy Fallon não sabe, o David Letterman não sabe, todos os comediantes do show business não sabem o que é isso, né? E aí ele solta a bomba. Eu tô aqui hoje pra abrir a tampa dessa história, pra ser o delator. Eu tô cansado dos segredos das mentiras. Esse é o símbolo secreto dos Illuminati, e você faz parte disso. Aí, cara, o público riu, né? O Jimmy Kimmel riu, mas muita gente não achou graça. Muita gente achou que aquilo era real, ok? Muita gente achou que o Jim Carrey tava usando a comédia como escudo pra dizer... Mas foi isso. Foi exatamente o que ele fez. Exatamente isso. E ele continua. Faz anos que pessoas na televisão são contratadas pelo governo como distração do que tá realmente acontecendo. Pra manter a mente feliz e dócil. E depois ele ainda disse, eles saem lá pro mato, ficam num círculo pelados e decidem essas coisas. E aí, galera, a plateia riu de novo, né? Quem tá falando isso é o Jim Carrey. Fica meio que placebo, né? Mas, segundo relatos que circulam na internet, o público no estúdio estava em silêncio. A risada teria sido adicionada na edição, olha isso. Verdade ou não, o vídeo tem quase 10 milhões de visualizações no YouTube e é citado até hoje como o momento em que Jim Carrey tentou denunciar o lado sombrio de Hollywood. Muita gente acha isso e não parou por aí. Em 2017, no tapete vermelho, num evento Aqui ele estompou também, ó. de Nova York, uma repórter chegou pro Jim Carrey pra uma entrevista rápida. E ele diz algo que ninguém esperava. Ele diz o seguinte: Jim Carrey não existe, não tem significado nenhum. Não existe uma pessoa aqui, não existe nada. E por que ele falou isso, que Jim Carrey não existe? Porque ele sabe da fraude. Jim Carrey foi um humorista totalmente baseado pra fazer o teatro da elite. Ele já não se identificava mais com isso. Literalmente ele tinha despertado. Literalmente. Nada. O repórter ficou sem reação. Ele continuou falando sobre como a identidade é uma ilusão, como nada... Tava na cara que mais cedo ou mais tarde eles iam ter que dar um breca no Jim Carrey. Tava falando demais. Real. Cala a boca você, filha da puta. Resident Evil daqui a pouco. Uma fase espiritual, ok? Mas pra outras aquilo ali era um grito de socorro, um aviso. Um homem tentando dizer que algo sombrio tava acontecendo nos bastidores que ninguém tava prestando atenção. Valeu, Dan Bloodborne. Muitas pessoas. E aqui é onde a história ganha um capítulo muito, muito sombrio. Vamos lá. Em setembro de 2015, a namorada de Jim Carrey, a Catherine White, uma irlandesa de 30 anos, foi encontrada morta em casa em Los Angeles. É aqui, ó. É a partir daqui que a parada começa a ficar bizarra, ó. Essa questão de depressão, que isso aqui deve ter, provavelmente, mexido muito com ele. Desconfigurou, terminou de desconfigurar o cara. Porque, assim, são duas... Cara, são duas pancadas, né? Quem desperta espiritualmente sabe do que eu tô falando. O peso que existe no despertar. Agora, imagina pra um ator de elite que é o Jim Carrey. Despertar e ainda por cima estar inserido naquele contexto de Hollywood, falando essas verdades, lutando contra um monstro e ainda por cima perder o amor da vida dele. Como que ele não ficou depois disso? Por isso que eu falo, o sistema pode muito bem, isso é na minha opinião, tá? Ter se aproveitado dessa fragilidade emocional dele pra ter reprogramado mesmo. Eu acho que foi isso que aconteceu, entendeu? Eu não acho que é um clone ou um sósia. Mas pode ser que eu esteja errado, mas na minha visão não é isso aí. Pegaram ele ali num ponto fraco, num ponto frágil, momento frágil do cara, e reprogramaram o cara, irmão. Entendeu? Não tem jeito, rapaziada. O sistema manda, cara. A partir do momento que você é ator, que você tá em Hollywood, acabou. Você tá de mãos dadas com eles. Não tem como você simplesmente começar a falar. Você não vai fazer isso, bicho. Se você falar demais, terão N represálias. Não tem jeito. E os caras têm 1 milhão de métodos de te prejudicar. Não é só uma questão de te ameaçar de morte. Você tem que levar em conta que o cara tem família, tem pessoas conhecidas, tem um monte de coisa aí. Tem um monte de coisa. Pô, a parada é complexa, velho. É embaçado demais. O sistema, ele sabe exatamente o que faz, rapaziada. Eles nunca colocariam esses atores, esses cantores pra trabalharem pra eles sem a total certeza de que eles estão todos nas mãos deles. Queima de arquivo não é incomum, fizeram com a princesa Diana. Sim, mas, ô irmão, você acha que é tão simples forjar a própria morte? Você acha que você simplesmente vai lá e por ter dinheiro você consegue fingir que você morreu e sumir no mapa? Não é assim não, irmão. Essas paradas... Pra uma pessoa que não tá em Hollywood, que não é conhecida mundialmente, é outra história. Isso não é assim não, irmão. Você tá num mundo onde os caras têm acesso a tudo, bicho. Você acha que é fácil de se esconder? É. Você acha mesmo? Não é simples assim não, irmão. Dose de medicamentos prescritos. Aí a morte foi classificada como suicídio. Ela e o Jim Carrey tinham um relacionamento de idas e vindas lá desde 2012. E tinham terminado poucos dias antes. Aí uma nota de suicídio foi encontrada e estava endereçada a ele, Jim Carrey. O marido separado dela, o Mark Burton, processou o Jim Carrey, alegando que ele obteve, sim, ilegalmente os remédios sob um nome falso. Arthur King. Olha isso, mano. O cara ainda foi criminalizado. De hoje. Uma piada. E, mano, esse negócio do Jim Carrey, velho, pareceu lá que um cara... Era um cara
que ele meio que se fantasiava de outros atores, famosos, bagulho assim. E lá no Twitter e no Instagram dele, se eu não me engano, ele postou a suposta máscara que ele usava pra se fingir sendo o Jim Carrey. Só que, mano, o bagulho é claramente IA, velho. Um bagulho totalmente escancarado. Sim. É o que eu acabei de falar. Tomem cuidado, porque eles estão confundindo muito as pessoas. O sistema está confundindo vocês, rapaziada. Calma. Eles estão usando de todas essas verdades que estão vindo à tona, o caso Epstein, tudo é pensado, rapaziada. Tudo. Isso é Psyops puro. Eles mesclam verdades com mentiras pra vocês acreditarem no erro. Agora, vocês já repararam que tudo é clone? Tudo é sósia? Não é tão simples assim. Os caras... Ô, irmão, um processo de clonagem é uma coisa extremamente complexa. Só Deus sabe que nível que eles chegaram com essa tecnologia aí. Eles não divulgam isso. Até então, o que se sabe é que eles clonam bicho. Mas, irmão, isso eles já faziam nos anos 2000, cara. Isso aí é uma parada que já tá muito avançada. Então, se eles colocarem o clone de alguém, você pode ter certeza que vai ser algo muito mais fidedigno. No Jim Carrey, você vê claramente que tem algo errado. Tá escancarado que tem algo de errado. Ficaria muito na cara se fosse um sósia ou só um clone, entendeu? Então, pra mim, é mais coerente a tese de que seja ele mesmo. Só que foi reprogramado. Entendeu? A mãe dela também processou. As acusações eram pesadíssimas. Em 2018, os processos foram encerrados, acabou. Mas o estrago já estava feito. E é aqui que os teóricos conectam os pontos. Porque depois da morte da Catriona, o Jim Carrey mudou. Mas, tipo, mudou radicalmente. Foi a partir dali. Foi um antes e depois. Ele se afastou de Hollywood. Aquele ali era o Jim Carrey Prime. Você vê só na expressão do cara. Agora é o Jim Carrey totalmente amansado, reprogramado. Começou a falar sobre existencialismo, sobre a natureza da identidade, sobre como a indústria do entretenimento é controlada por forças que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Esses atores, cantores de nível mundial, eles estão de mãos dadas, eles são fantoches do sistema. Estão comendo na mão do demônio, não tem jeito, irmão. Não tem como você chegar no topo se não for assim. É desse jeito. E em 2022, ele anunciou que estava se aposentando. Disse que já tinha feito o suficiente, que já tinha bastante, e aí praticamente sumiu. E é isso que alimenta a teoria, porque Jim Carrey denunciou os Illuminati, denunciou os segredos de Hollywood, falou que não devia, e pagou o preço. É sério? Agora eu sei que você tá pensando, Pedro, isso é teoria da conspiração, Illuminati, clones, isso é coisa de maluco. E eu concordaria com você, concordaria totalmente. Se não fosse um pequeno detalhe, os arquivos Epstein. Porque, vamos ser honestos, há 10 anos, se alguém te dissesse que existia uma rede global de tráfico sexual envolvendo bilionários, políticos... Mas não falavam há 10 anos. O Dr. Enéas falava isso na década de 90. Vocês têm noção? Dr. Enéas denunciava a elite na década de 90. Dr. Enéas entendeu que havia um controle central por conta do despertar político que ele teve. Começando pela moeda, pela fraude da moeda. Quando você segue o dinheiro e entende que o dinheiro que nós utilizamos é mentiroso, ele é fabricado, você começa a entender como funciona o jogo. Quem manda na parada são os donos do mundo, irmão. Não existe vazamento de nada. É tudo programado. Eles soltam. Os arquivos do Epstein não foram vazados. Foram expostos. Mas foram expostos como vazamento. Tudo isso é pra confundir, rapaziada. Eles querem colocar a população, a maioria, nas mãos do demônio. Eles querem a sua alma, lembrem-se. Toda essa guerra que está acontecendo, geopolítica, política, tudo isso que a gente comenta aqui tem a ver exatamente com a Bíblia. Todos os pontos estão interligados. Isso daqui é um quebra-cabeça. É só parar e pensar. Nada disso é por acaso. O que nós estamos agora é naquele momento onde o sistema, ele quer, de todo modo, controlar o máximo possível os seus pensamentos. Ele quer determinar a sua vida, 100%. Então eles estão utilizando desses psyops, eles estão confundindo as pessoas em todos os sentidos pra isso. É disso que se trata, porra. Sabe aqueles que vão saber diferenciar exatamente a fraude do que não é fraude? Os despertos espiritualmente. Só esses vão enxergar. Os despertos, eles podem até ser enganados por um momento, mas depois eles encontram a verdade. Agora, aqueles que não são despertos serão enganados. Mandou R$40, mandou 20 não adianta. reais, mandou 5 não adianta, reais. Cara. É hora de você se apegar mais do que nunca ao Criador, à verdade. Não deixa de ler a Bíblia, de rezar. Peça todo santo dia antes de dormir pro Criador te abençoar com a sabedoria, com a lucidez, com a capacidade de te fazer enxergar o que tá acontecendo. De você não acreditar na mentira. Porque vai ser foda. Eles estão com uma tecnologia brutal, uma capacidade de confundir os seus sentidos brutal. Os filmes que vão sair,
as séries, as propagandas, a falsa volta à lua, todos estão agindo em prol disso, do sistema maquiavélico. Essa guerra programada, premeditada, para gerar caos no mundo, que vai justificar a imposição da nova ordem. Tudo programado. Então você precisa estar ao lado do Criador, irmão. A gente vai ter que suportar esse processo com força e honra, não vai ser fácil não. Celebridades, agentes de inteligência, você chamaria essa pessoa de quê? Seja honesto, de conspiracionista, de maluco, de terraplanista da política, né? E o que aconteceu? Os arquivos foram liberados, milhões de páginas foram vazadas do caso Epstein. E tudo era verdade, tava lá, cara, não tô inventando. Pior do que a gente imaginava. Os Epstein Files revelaram uma operação que o painel de direitos humanos da ONU classificou como uma empresa criminosa global que cometeu crimes contra a humanidade. Milhões de documentos, imagens, vídeos, e-mails, registros de voo, contatos. Galera, uma rede de gente poderosa conectada ao financista, que foi condenado por exploração sexual de menores. E dentro disso, as conexões são assustadoras, ok? Existem relatos sobre experimentos, sobre controle, sobre manipulação. O próprio Epstein tinha planos documentados de usar um rancho de 7.000 acres no Novo México para criar um programa genético implantando o DNA dele em dezenas de mulheres. Aí correspondentes obtidos pelos investigadores mencionam sim projetos que envolviam desde manipulação genética até, segundo os documentos, ok? A possibilidade de clonagem humana dentro de 5 anos. Vídeo do Peter tá bom mesmo, cara. Um dos contatos dele escreveu o seguinte: o mundo nunca mais será o mesmo, muito menos o futuro da espécie humana. E aí a gente lembra que o MKUltra existiu, não é teoria, é fato. A CIA administrou um programa secreto de controle mental de 1953 até pelo menos 1973, usando drogas, choques elétricos, privação sensorial e tortura psicológica em cidadãos americanos sem o consentimento deles. Em 1973, a CIA mandou destruir a maior parte dos documentos, mas os que sobreviveram foram suficientes para confirmar tudo. Audiência no Congresso, processo judiciário, do governo. E agora a pergunta aqui no caso: se eles fizeram isso nos anos 50 e 60, o que estão fazendo agora com a tecnologia que existe hoje? Então, cara, quando alguém diz teoria da conspiração, eu sempre lembro que a lista do Epstein também era teoria da conspiração. Muita gente falava, você é louco de acreditar nisso, né? Eu lembro direitinho da conversa do podcast lá com o Joe Rogan e o Alex Jones, quando ele falou isso, tipo, 10 anos antes, sei lá quanto tempo antes. E o cara, você tá louco, né? E era real. O MKUltra também. Você sempre falou disso, Super, mas o Peter só tá falando agora. Mas também nunca é tarde pra despertar. Na verdade não dá pra saber o que exatamente o Peter acha disso tudo, tá? Aqui ele tá mais na posição de transmitir uma notícia. Até parece aqui que ele entende que tem algo errado no mundo. Porque o Peter, eu vejo ele como um cara inteligente pra caramba. Ele não é um gado, não vejo ele como um gado. Eu não sei exatamente o que ele pensa sobre isso. Eu acho que ele tá aqui mais no sentido de transmitir informações, entendeu? Ele tem um canal gigantesco, então ele também tem que tomar cuidado com a forma que ele se comunica, tá? Eu não sei exatamente se o Peter tá 100% desperto sobre toda a fraude, ou se ele tá começando a despertar. O que eu sei aqui é que ele tá transmitindo uma notícia. E tá um vídeo muito bem feito, tá? Não sei 100% qual que é a visão dele sobre tudo isso daí, tá? O Peter também, ele é um cara muito irônico. Vocês lembram da época que ele tava ironizando sobre Terra plana? Que não dá pra saber se ele realmente leva a sério esse assunto, ou se ele só zoa pra pegar um engajamento, pra ir no hype. Não sei, tá? Não sei. Precisaria, um dia, se eu tiver a oportunidade de conversar com ele, se eu conhecer ele alguma hora, eu conversaria, né, sobre isso, né, mas nunca tive essa oportunidade. Me indica remédio bom pra dor no bumbum. Parar de dar a bunda, ô Nai, seu bosta. Também era teoria da conspiração. E os dois eram reais. Isso não significa, logicamente, que o Jimmy Carrey foi clonado, não tô falando isso. Não significa que ele foi substituído, mas significa que a gente não pode mais descartar nada automaticamente só porque parece absurdo. Isso sim, porque o mundo real tá provando que o absurdo é muitas vezes a ponta do iceberg. Pois quando é. você coloca essa lente aí sobre o caso de Jimmy Carrey, pô, galera, as coincidências incomodam. Um cara que denunciou os Illuminati, um cara que denunciou os Illuminati em rede nacional, que falou que pessoas na TV são contratadas pra distrair o público, que disse que estava cansado dos segredos e das mentiras, que perdeu a namorada de circunstâncias controversas, que passou por uma transformação radical de comportamento, que se isolou do mundo e que agora reaparece parecendo, segundo milhões de pessoas, uma pessoa completamente diferente. E olha, o Jimmy Carrey não é o único. Essa teoria tem um histórico longo, inclusive. O caso mais famoso é o do Paul McCartney dos Beatles. E olha, tudo teoria que eu tô trazendo pra vocês aqui, ok? Tudo conspiração, lógico, ok? Nada oficial, mas vou trazer pra vocês o que aconteceu. Em 1966, surgiu a teoria, de novo, de que o Paul McCartney morreu num acidente de carro. Bom. Aí os fãs encontraram pistas nas capas de álbuns e nas músicas. Na capa de Abbey Road, o Paul é o único descalço, o que pros teóricos significava que ele estava morto. Se você tocar Revolution 9 ao contrário, supostamente você ouve um Turn Me On Dead Man. O próprio Paul zoou a teoria e até lançou um álbum chamado Paul is Live. Mas até hoje tem gente que acredita. Bem, você acredita? Não, eu não. E depois veio o Eminem. Segundo a teoria, o verdadeiro Slim Shady morreu em 2005 num acidente organizado pela Elite lá e foi substituído por um clone. As provas, a mudança na voz, no visual, na cor do cabelo. Isso aí pode ser. Como é que eu vou confirmar isso? Pode ser mesmo.
no estilo musical. E o vácuo. Salve, Rafael Surf! 4 anos entre os álbuns Encore e Relapse. Galera, até o Michael Jackson entrou nessa aí, né? Acho que ele é o caso, talvez o caso mais complexo. Múltiplas teorias de substituição ao longo da carreira. Muita gente... Ixi, o Michael Jackson, irmão, olha o jeito que o cara ficou, velho. Como é que você vai saber se esse cara não forjou a própria morte, se morreu mesmo? O que foi ali? Esse cara aqui sofreu demais na mão dos satânicos aí, ó. Quando ele começou a denunciar também, ó, morreu. Acabou ali, ó. Né? Colocaram um médico lá de bode expiatório que aplicou a dosagem lá proposital. E aí o médico foi inocentado. Ixi, é tudo... É literalmente uma conspiração. Foi uma trama muito bem arquitetada pelo sistema. Agora, não dá pra saber exatamente o que aconteceu, tá? Eu acho sim que o Michael Jackson morreu, de fato. Né? Agora, se ele conseguiu de um jeito muito inteligente forjar a própria morte, de algum modo, cara, pô, bom pra ele, que ele esteja em paz de espírito aí, vivendo, isolado, quieto no canto dele. Mas eu acho muito difícil isso daí. Porque pra mim o sistema, irmão, ele não falha. Quando ele cria um personagem assim, pode ter certeza, ele não vai falhar em tirar você de cena. O sistema não falha, irmão. Na hora que você tem que morrer, eles vão lá e fazem isso. Eles providenciam do jeito mais inteligente possível, pra parecer que foi algo mais natural do mundo. Tá? Então eu duvido muito. Eu duvido muito que tenha algum artista, cantor que tenha poder pra forjar a sua própria morte e sumir assim, ó. Fugir do sistema. Eu não entendo como isso possa ser feito. Com a tecnologia que os caras têm hoje, muito difícil, né? Ou pode ser que eu esteja enganado. Pode ser que eu esteja enganado. Enfim. Isso também não entra em linha de conta. Porque não adianta ficar aqui pensando, será que o cara morreu? Será que não morreu? O que importa são os planos da elite, que estão avançando a todo vapor. Achou que ele estava sendo substituído o tempo todo. E tudo alimentado pelas mudanças drásticas na aparência dele, o tempo todo. Michael Jackson, pô, parecia um camaleão, né? Mudou bastante. E depois da morte, teorias de que ele tá vivo explodiram, né? Galera, tem até vídeo supostamente mostrando ele saindo de uma van do legista. Aparições em selfie da filha. Tipo, a coisa toda é gigantesca. Isso aqui é Psyops. Isso aqui é Psyops. É tudo besteira isso daí. É pra enganar trouxa. Também substituído por uma sócia chamada Melissa Vandella em 2003. Essa aí o pessoal fala, ela não envelhece, tem que ter um clone, né? Tem a Selena Gomez, algo recente também de teorias parecidas. E agora, Jim Carrey. Mas o que diferencia o caso? São todos feitos de cadelinha na mão do sistema, não adianta. Digo e repito, Michel Kson forjou a própria morte. E se disfarçou de David David. Do Jim Carrey dos outros é o contexto. Nenhum desses outros artistas saiu em rede nacional pra denunciar os Illuminati. Nenhum deles disse, eu tô cansado dos segredos das mentiras, né? No horário nobre da TV americana. Ô Dexter Morgan, pinjo com G? Você é muito burro, irmão. Na série Smallville tem muito disso. Todo mundo que descobriu o segredo do Luthor era ameaçado ou morria acidentalmente. Irmão, mas eles mostram isso desde sempre, irmão. Os caras matam mesmo. Eles criam toda uma novela e matam. Eu não peguei nada. Quem falou isso? E nenhum deles perdeu também alguém próximo em circunstâncias tão nebulosas logo depois de começar a falar. Percebe como as peças se encaixam de uma forma que gera essa desconfiança? Bom, mas agora eu preciso ser responsável aqui. Eu preciso te dar o outro lado. A explicação mais racional é simples. Jimmy Carrey tem 64 anos e ficou afastado do público por anos. Mano, pode ter procedimentos estéticos. Pode ter ganhado peso. O cabelo longo e tingido de preto muda radicalmente a percepção de um rosto. A iluminação do evento também pode ter contribuído. E o comportamento mais contido pode ser simplesmente reflexo de um cara que passou anos em retiro no Havaí, pintando quadros, praticando meditação, refletindo sobre a vida. Pode. Cirurgiões plásticos foram consultados pela mídia, sugerindo possíveis procedimentos nas pálpebras superiores e procedimentos faciais, mesmo que nenhum deles tenha tratado o doutor pessoalmente. Mas eles falam que pode sim, pode ter acontecido. Porque olha, se a gente aprendeu alguma coisa nos últimos anos, é que o mundo é muito mais estranho, é muito mais sinistro e muito mais... Isso pra falar o mínimo, né? Isso pra falar o mínimo. Complexo que a gente gostaria de acreditar. Cara, 5 anos atrás, chegar em rede, na internet, falar sobre pedofilia envolvendo bilionários, isso era teoria da conspiração total. Se alguém falar sobre isso, era teoria da conspiração. E você sabe que isso é verdade, né? Agora você sabe o que vazou do West. Falar em experimentos de controle mental do governo era teoria da conspiração também. E hoje tudo isso está documentado, registrado. O presidente Kennedy foi outro que o sistema passou. Sim! Confirmado. Também. Se você é aquele cara que tipo, não acredita em nenhuma teoria da conspiração, porque eu acho que é tão loucura não acreditar em nenhuma teoria da conspiração, como também acreditar em tudo, né? Então sim, talvez Jim Carrey tenha só envelhecido e feito um bom passo. Pode ser. Se você tem tingido o cabelo mudado, de estilo de vida, pode ser também. Então é isso, rapaziada. Na minha visão aí, vocês já entenderam o Jim Carrey. A galera tá forçando demais a barra, estão acreditando em tudo quanto é coisa psyops que eles soltam. Não é isso, tá? Na minha visão, ele foi reprogramado. Mudaram a aparência dele justamente pra causar esse impacto. Ele tá totalmente amansado. Isso tem a ver com programação mental. É isso. Pra mim é isso. Certo?